Bom dia a todos. Hoje, 14 de julho do ano 2022, às 8h02, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Ana, por favor, espelha aí a ata para que possamos deliberar a respeito da sua aprovação ou eventual necessidade de retificação. É a 25ª ata, a sessão realizada no último dia 7 de julho. Obrigado, Ana. Todos de acordo? De acordo. Aprovada. Expediente algum, Ana Cláudia? Não há, Excelência. Comunicações, indicações e propostas, eu não tenho nenhuma. Desembargador Saraiva Sobrinho. Também não, presidente. Desembargador Gilson Barbosa. Pois não. Então, iniciemos a parte jurisdicional e o primeiro processo com sustentação oral de número 38 da ordem cronológica, agravo em execução penal número 80.2832, dígito 72, do ano 2022, agravante Juan Tales Silva de Oliveira, advogado Dr. Ricardo Rocha Lopes da Costa, agravado Ministério Público, relatoria própria, processo em mesa. Doutor Ricardo, está na sala, Ana? Estou sim, Excelência. Bom dia, doutor Ricardo. Bom Vossa dia. Excelência tem até 10 minutos. Presidente, por favor, qual uma identificação? Número 38. Obrigado. Bom dia, doutor Ricardo. Vossa Excelência tem a Bom palavra. dia. Inicialmente, bom dia a todos. Prazer ter com Vossas Excelências essa oportunidade. É a primeira vez que tenho aqui na Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Desembargador Excelência Glauber Rego, relator da espécie subexame, demais desembargadores. Bom dia. Trata-se de um agravo em execução penal, inclusive contra as razões do Ministério Público de primeiro grau e parecer da Procuradoria favorável ao pleito do agravante, pois se trata de uma matéria sedimentada, uma matéria cuja apreciação veio a Vossas Excelências por uma questão periférica à matéria. O juízo de piso entendeu por bem não analisar o conteúdo desta irresignação da defesa por se tratar de réu supostamente foragido, como se a competência do juízo processante aí se extinguisse. Mas fato é que se trata da aplicação da desclassificação do crime de porte de arma de uso restrito para o crime de posse de arma de uso permitido, tendo em vista os decretos que foram e se sobreveio nos anos que se passaram. Eu quero fazer referência, serei bem breve, Excelências, porque trata-se realmente de questão já com pareceres favoráveis do Ministério Público, somente ao trecho da sentença em que afirma quais foram as armas que foram utilizadas ou supostamente utilizadas pelo agravante à época do fato. O meu sistema deu uma travada aqui, segundo a Excelência. Abre aspas para aquilo que fora consignado ao tempo da sentença. Disse que, durante a abordagem, o acusado autorizou a entrada em sua residência, confirmando a apreensão de uma arma, munição .40, celulares e chips. Portanto, a defesa, nessa agravo em execução, tendo em vista as amostras de munição de calibre .40, .25, a arma de fogo .40, tendo em vista as alterações levadas a efeito no artigo 16 da Lei de Desarmamento, tendo em vista já a decisão do juízo de primeiro grau, os decretos de 2019 e 2021, 10.630, tendo em vista a alteração levada a efeito
para permitir armas de até 1.620 joules, aonde estão assambarcados, salvaguardados, armas de 9mm, .40, .44, .45, .357. Portanto, a defesa roga, assim como fora a manifestação do Ministério Público em suas contrarrazões, o parecer da Procuradoria, pelo provimento do pleito, pela desclassificação da conduta para o artigo 12 do Estatuto da Lei do Desarmamento, reduzindo a pena, corrigindo a guia de execução penal para que, portanto, ele possa ter aí o cumprimento de sua execução de forma justa e naquilo que está previsto em lei. Assim que a defesa se manifesta, agradeço a atenção de todos e bom dia. Obrigado, doutor Ricardo. O voto está disponibilizado e como adiantou na tribuna o advogado, a pretensão é de que já seja aqui reconhecida a desclassificação. No entanto, eu não enxergo competência da Corte para fazê-lo neste momento, uma vez que não há decisão a ser reformada. O que há é uma omissão no juízo da execução penal em enfrentar a matéria. Por esta razão, acolhendo aí o parecer ministerial, em parte, eu dou provimento, em parte, ao recurso no sentido de determinar ao juízo da execução penal competente para o enfrentamento da matéria que analise a possibilidade ou não da desclassificação pretendida. E trago aqui, para conclusão, precedente do STJ, na relatoria do ministro Ribeiro Dantas, quinta turma, no agravo regimental, no habeas corpus número 573-818, São Paulo, julgado em 2 de junho do ano 2020, quando disse Sua Excelência que pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, sentença transitada em julgado, competência do juízo da execução penal, súmula 611 do STF. Então, o meu voto é nesse sentido, provimento parcial, determinando ao juízo da execução penal que analise a matéria. É como voto o desembargador Gilson Barbosa. Acompanho, excelência. Desembargador Saraiva Sobrinho. Também, presidente, com os cumprimentos devidos ao doutor advogado. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Abraço, doutor Ricardo, até uma outra oportunidade. Número 60, na ordem cronológica, é o apelo criminal número 10.0634, dígito 08, ano 2019, a origem, primeira vara da comarca de Macaíba, apelante Juniere da Silva França, advogada doutora Flávia Carina Guimarães de Lima, apelado Ministério Público, relatoria própria, revisão do desembargador Gilson Barbosa. Bom dia, doutora Flávia. Vossa Excelência tem até 15 minutos para sua defesa oral. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente da Câmara e relator, doutor desembargador, doutor Glauber Rego. Cumprimento também o eminente revisor, desembargador, doutor Gilson Barbosa, e o eminente desembargador, doutor Saraiva Sobrinho. Estendo os meus cumprimentos também ao representante do Ministério Público, os advogados e servidores deste tribunal que acompanham essa sessão. Os meus sinceros cumprimentos. Trata-se, excelências, de apelação criminal que tem como recorrente Juniere da Silva França. Excelência, aqui a discussão será breve e vou me ater a alguns aspectos de provas que possam não ter ficado tão claro na apelação em si, que não foram analisados também pelo juiz de piso da ação penal. Principalmente, excelências, abro um parênteses para informar que o acusado foi preso, supostamente em flagrante, no dia 28 de janeiro de 2019, segundo consta do auto de prisão em flagrante, como também do inquérito penal, tendo a audiência de custódias realizada dia seguinte, dia 29 de janeiro. Acontece que o primeiro roubo supostamente teria acontecido dia 23 de janeiro de 2019. E o segundo roubo teria acontecido dia 24 de janeiro de 2019. Ou seja, 23 e 24
totalmente diferente do dia 28. Aberração que não foi analisada pelo juiz de piso. Tudo isso confirmado em audiência de instrução e julgamento, como demonstra nos vídeos acostados aos autos. É válido ressaltar que no momento da prisão não foi encontrado nenhum dos objetos referidos nos respectivos roubos sob posse do acusado. E não tem outra prova que corrobore e que configure tais versões. No que tange à primeira acusação de roubo em relação à vítima Gladson, que se deu no dia 23 de janeiro de 2019, deixando bem claro, ele foi preso dia 28, que foram subtraídos uma Ford Ranger posteriormente encontrada, como também inúmeros objetos, o que mais importa relatar aqui que foi disponibilizada uma filmagem nesse dia, em que mostrava toda a ação e que toda a ação do momento do abandono do veículo da Ford Ranger. Só que esse vídeo nunca fora acostado aos autos processuais durante toda a persecução penal, nem na fase investigativa e nem na fase de ação penal. Mesmo a própria vítima informou, Excelência, que tinha deixado na delegacia esses vídeos. A mesma vítima ainda disse que os policiais informaram que havia encontrado todos os objetos e que nunca foi restituído esses objetos às vítimas. E sequer houve apreensão. Informa ainda que o carro que havia abordado era de cor preta. Acontece que o carro que foi encontrado com o acusado ele dirigindo era de cor azul, totalmente diferente. Além disso, o próprio Gladson, que é a suposta vítima do primeiro roubo, que acontecera dia 23, informou que o reconhecimento se deu através de fotografia no celular, informando, abre aspas, lá na hora tiraram uma foto dele para a gente não ficar cara a cara. Trouxe a foto para a gente ver do lado de fora da sala, ou seja, totalmente fora dos ditames pormenorizados do artigo 226 do Código de Processo Penal. Já no que tange a segunda acusação de roubo, conforme consta da denúncia e das próprias declarações das vítimas, tanto Bruna quanto Alan, que aconteceu no dia 24 de janeiro, lembrando que ele foi preso dia 28, em flagrante, supostamente em flagrante, e esse roubo acontecera dia 24, mas como consta do flagrante de prisão, somente se deu dia 28, 4 dias após a infração. Então, como pode essa aberração ter acontecido? As vítimas não souberam explicar. Na audiência de instrução, vocês podem analisar as filmagens das audiências que foram acostadas na apelação e eles não souberam explicar. Além disso, a vítima Bruna disse que viu o acusado lá no corredor, mas não foi feito o reconhecimento, confirmou que em momento nenhum realizou o reconhecimento formal, disse que o viu no corredor, fora totalmente dos ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal. Ademais, informa que o local era escuro, porém bem iluminado com os faróis dos carros no momento da ação. Totalmente contraditório, que ela diz, não consegue corroborar os fatos que ela mesma narra. Ainda sobre a segunda acusação, a outra vítima, a Alan, também informou que o reconhecimento se deu no corredor da delegacia e que o veículo que abordou era de cor chumbo, com um detalhe off-road, totalmente diferente do veículo que foi encontrado no momento da abordagem do acusado, que era de cor azul simples, sem detalhe nenhum. As vítimas não realizaram reconhecimento em sede de instrução processual. Inúmeras contradições não conseguem ligar o acusado aos roubos realizados. Ademais, o acusado negou as tais acusações, como também não existem provas que comprovem, sem sombra de dúvida, de ter sido o acusado o autor dessas infrações, além de outras contradições que merecem ser analisadas mais aprofundadamente, como a testemunha de acusação, Lucivaldo, que ele disse que o acusado foi preso em Felipe Camarão. Porém, tanto o acusado quanto uma vítima de nome Jânio, eles informaram
que o acusado foi preso após sair de uma barbearia no bairro de Cidade Nova. Ou seja, totalmente diferente do que a vítima, a testemunha, que a testemunha Lucivaldo disse. De outros julgadores, o importante mencionar que o reconhecimento formal não é mera recomendação. Isso porque é campo fértil para erros judiciários e grandes injustiças. Segundo as decisões dos tribunais e do próprio Tribunal de Justiça deste Estado, como também STJ e STF, mencionam a necessidade de realização do reconhecimento formal, que não aconteceu. Diante disso, a defesa requer a nulidade do reconhecimento do acusado através da fotografia de celular pela vítima Gladson, como também a nulidade do reconhecimento do acusado, supostamente realizado no corredor da delegacia pelas vítimas Bruna e Alain, diante da omissão da formalidade que constitui elemento do ato, que não conduzem à condenação. Diante disso, merece a absolvição. Caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, que seja analisado de forma mais aprofundada a dosimetria da pena. É nesse sentido a defesa, Excelência. Obrigado, doutora Flávia. Tentar resumir aqui, a questão de fato está bem detalhada no voto e a autoria e materialidade, eu não enxergo razão para reforma na sentença condenatória, assim como também a questão de direito, em especial aí o possível de respeito ao artigo 226, e neste aspecto eu destaco um trecho aqui do meu voto, em que transcrevo o conteúdo do ID 13287443, página 4, onde lá consta a afirmação do juízo de origem de que as vítimas Bruna e Alain reconheceram, sem dúvidas, o denunciado Junieri como sendo um dos indivíduos autores do assalto, afirmando em juízo categoricamente que ele era o responsável por dirigir o veículo Palio e que puderam ver claramente o seu rosto, pois ele ficou grande parte da ação delitiva sem o capuz. Observe-se ainda que ambas as vítimas afirmaram que ele, o denunciado, era o mais centrado dentre os assaltantes e que os demais obedeciam a seus comandos. Fecho aspas. Então, neste sentido, eu nego o provimento ao apelo. O meu voto, o revisor desembargador Gilson Barbosa. Relator. Eduardo Saraiva Sobrinho. Também, presidente, acompanho Vossa Excelência. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutora Flávia, um abraço, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Bom trabalho a todos. O seguinte é o de número 53, na ordem cronológica, é o apelo criminal número 10.8364, de 70 do ano 2019. A origem, 11ª Vara Criminal da Comarca de Natal, apelante Hudson Costa da Silva, advogado doutor Aurelian da Silva Araújo, apelado do Ministério Público, eu sou o relator, desembargador Gilson, ou revisor, processo sem mesa, doutor Aurelian está na sala, já estou faltando só o Bom dia. Bom dia, doutor Aurelian. Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos. Bom dia. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, senhores desembargadores, doutor Gilson Barbosa, desembargador Saraiva Sobrinho, procurador doutor Anísio Marinho, é um prazer novamente estar diante deste tribunal, em sede de apelação do apelante Hudson Costa da Silva. O que traz essa defesa, Excelência, é uma apelação de número 0108-364-70-2019-820-0001. O apelante foi denunciado por ter, em tese, infringido o artigo 157, parágrafo 2º, A, 1, parágrafo 3º, acumulado com o artigo 14
inciso 2 e artigo 71, todos do Código Penal. O que ocorre, Excelência, é que no dia 24 de setembro de 2019, o senhor Hudson Costa da Silva, por volta de 10h45 ao meio-dia, saiu em disparada em direção à Nova Parnamirim, sob efeito de droga, com o objetivo de efetuar alguns roubos, como já foi demonstrado durante toda a instrução e em sede de apelação. No momento de desespero, furtou algumas pessoas que encontrava na rua, sob o porte de uma arma de fogo, com 5 munições. Nesse dado momento, o seu Hudson realizou 5 roubos continuados e uma tentativa de latrocínio. O que ocorre, Excelência, é que o juiz de primeiro grau não considerou, diante de todos os fatos, a primariedade total e a confissão do réu diante de toda a sua colaboração durante a audiência de instrução processual, e não reconheceu a desclassificação da tentativa de latrocínio para um roubo circunstanciado. No momento da tentativa de latrocínio, o Hudson Costa, o apelante, estava em punho, com a arma em punho, apontou para a vítima e, nesse momento, a arma disparou contra a sua vontade. Após esse fato, saiu em disparada porque ficou nervoso diante da situação e foi em direção a outro local, efetuar um outro roubo. Nesse dado momento, foi surpreendido por alguma pessoa que estaria passando no momento, salvo engano, até policial seria, durante a instrução processual foi demonstrado esse fato, e aí ele foi abordado e preso nesse momento, nesse último roubo tentado. O que ocorre, Excelência, que após esse fato, o Hudson Costa, que foi baleado nesse momento da abordagem, por essas pessoas que estavam transitando nesse local, e foi levado ao Valfredo Gugel. Chegando lá, ele encontra o rapaz que ele teria baleado acidentalmente. Isso foi comprovado, inclusive, durante a instrução processual. Nesse encontro no hospital, ele espontaneamente já pede desculpas ao rapaz. O rapaz, inclusive, na audiência menciona esse fato, que ele pediu desculpa realmente, que percebeu que realmente ele estava meio atordoado, que realmente disparou, mas não sabe o porquê que ele fez aquilo naquele momento. Isso são palavras da própria vítima, como testemunha do processo. E nesse momento ele com raiva ainda, né, devido à situação, a vítima, disse que não desculparia. Enfim, houve realmente um arrependimento por parte do Hudson Costa da Silva em relação a esse fato. Ele assume os roubos, mesmo não lembrando do início da execução dos roubos, haja vista que foi falado pelo Hudson durante toda a instrução, em sede de delegacia, que estava sob efeito de droga, que tinha utilizado a droga durante toda a noite, e logo pela manhã saiu em disparada a efetuar esses ilícitos. Então, o Hudson Costa realmente não fez o disparo da tentativa de latrocínio realmente com a vontade realmente de atingir ou até mesmo parar a vítima. Até porque a vítima, em momento algum, insinuou nenhum tipo de reação e muito menos de
reagir ao assalto ali que estava sendo como vítima. Realmente disparou, o Hudson estava na frente do Capu, quando ele caiu em cima do Capu e bateu, creio eu, devido à inexperiência de estar portando uma arma, estava com o dedo no gatilho, e aí acabou realmente disparando. Ora, Excelência, foi demonstrado todas essas provas, todos esses depoimentos, e mesmo assim não foi reconhecida a desclassificação do latrocínio tentado para o roubo circunstanciado em questão. Vale ressaltar, Excelência, que o Hudson Costa, o apelante, tinha mais outras munições no revólver que portava no momento do roubo, e mesmo assim não disparou, não fez nenhum disparo a mais, haja vista que não era de verdade a vontade de atingir e disparar contra uma das vítimas que realmente estava ali naquele momento. Então, essa defesa vem a este tribunal pedir, inclusive, a desclassificação, como já foi apresentado nas razões, a desclassificação do latrocínio tentado para o roubo, né? Também vem pedir a Vossas Excelências que, devido a toda a colaboração processual por parte do Hudson, desde o início da delegacia, da apreensão que foi levada, inclusive, ao Hospital Valfredo Gugel, em momento algum negou a sua empreitada, realmente realizou todos os atos, mesmo sob efeito de drogas. O Hudson, ele é usuário de drogas desde os 16 anos de idade. Infelizmente, é mais uma vítima da sociedade em relação às drogas, a droga utilizada por esses jovens que realmente passam por esse tipo de situação e acabam, muitas vezes, tendo que realizar outros atos ilícitos para que possa, infelizmente, manter o seu vício nas drogas. Então, Excelência, este defensor requer que realmente seja analisado numa ótica humanitária, que seja realmente reformado a decisão do juízo de primeiro grau em relação a essa sentença, que seja considerado, inclusive, o crime continuado como aplicação do mínimo legal, conforme dispõe a lei, haja vista que foi aplicado o máximo da pena de 2/3 nesse crime continuado, e que seja desclassificado o crime de latrocínio tentado para o roubo, haja vista não ter nenhuma ligação do apelante com a vítima em vontade de disparar. Infelizmente, por falta de sorte, talvez da vítima naquele dado momento, a arma disparou contra esta vítima. Vale ressaltar novamente que a vítima, inclusive, fala durante o encontro com o Hudson no hospital, que não sabe o porquê que aquele rapaz, naquele momento, disparou não fez aquele disparo naquele momento tão desesperador. Então, é o que a defesa requer, Excelência, nesse dado momento. E muito obrigado por ouvir a defesa e um bom trabalho para todos vocês. Bom dia. Desculpe, estava sem som. Obrigado, doutor Aurelian Araújo. Parabenizar pela defesa oral e pela seriedade com que conduziu, inclusive deixando aí claro que autoria e materialidade não há o que se discutir. Até mesmo com relação ao latrocínio tentado, de forma indireta, a própria defesa acaba por concordar. Com relação à dosimetria, de fato merece aqui ajustes, e consta aí no meu voto a redução da pena que é superior, aplicada na origem superior a 20 anos, ela com a reforma
resta em 14 anos e 8 meses de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória, isto em razão da retirada das circunstâncias do crime, motivos e consequências do delito. E aí chega-se a essa pena final. 14 anos e 8 meses, doutor Aureliano. É o meu voto. Revisor, desembargador Gilson. Acompanho integralmente. Desembargador Saraiva. Também, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Eu não tenho anotado aqui nenhuma outra sustentação oral, Ana Cláudia. Tem mais Excelência, alguma? perdão, 14 anos e 8 meses, é isso? E 8 meses, mantido, e 16 dias multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória. Muito obrigado, bom trabalho para vossas excelências. Obrigado, doutor Aureliano, parabéns. Obrigado. Na sequência, alguma outra sustentação oral, Ana Cláudia? Desembargador, entrou um advogado, doutor Evandro Trindade, mas Sim. eu não tenho relacionado. Não há, né? Ele. Então, Não, conversa não com tenho. ele aí no WhatsApp, se é algum habeas corpus que não... Eu não tenho pauta. contato. Ele está aí, ó. Doutor Evandro Trindade, algum processo... Bom dia, excelência. Bom dia, pois não? Eu sou José Evandro Alves da Trindade, advogado aqui da Paraíba, e está pautado o recurso da apelação por essa igreja Câmara, e eu pretendo fazer a citação oral. O recurso da apelação que tem como apelante Arnaldo da Silva Lima e Josinaldo Salles da Silva. Doutor Evandro, bom dia. É que nós temos no nosso regimento interno, para a possibilidade da sustentação oral, o requerimento prévio, que são 48 horas anterior à realização da sessão. Vossa Excelência fez esse requerimento? Infelizmente, excelência, não fiz, pedi para os meus estagiários... Então, nós vamos dar prioridade no julgamento. Agora, infelizmente, por respeito ao regimento interno e aos demais que seguem obedecendo, nós não poderemos ouvi-lo. Qual o número da pauta? 61, desembargador. 61, deixe-me fazer aqui o pregão aqui, 61. É o apelo criminal número 80-1085, dígito 29, ano 2021, apelantes Arnaldo da Silva de Lima e Josinaldo Salles da Silva, o advogado doutor José Evandro Alves da Trindade, apelado do Ministério Público, eu sou o relator, desembargador Gilson é o revisor. Deixe-me ver aqui, número 61. Adianto que acompanhei Vossa Excelência no voto. Roubo majorado, pedido de absolvição, contexto probatório que atesta a autoria e a materialidade dos delitos, farto acervo probatório que evidencia a prática do crime de roubo, pleito da exclusão da majorante referente ao uso de arma de fogo. Eu não estou acolhendo. Provas que demonstram que o delito fora praticado com artefato. Dosimetria. Na primeira etapa, circunstâncias judiciais, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime amparadas em motivação concreta. Eu estou mantendo. Manutenção do quanto de aumento da pena base adotada pelo magistrado de origem, eis que mais benéfico que o critério adotado por esta Corte e pelos tribunais superiores, ajuste pontual na segunda etapa da pena, atenuante da confissão espontânea, que deve ser reconhecida, ainda que realizada de forma parcial, não preponderância da agravante, compensação integral realizada. Terceira fase, cumulação das causas de aumento, faculdade do magistrado na fixação em conjunto dos aumentos, desde que observada a fundamentação adequada em elementos concretos do fato. Interpretação conferida ao artigo 68, parágrafo único do CP, manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da pena, inviável deferimento do direito de recorrer em liberdade, decisão fundamentada, presença dos pressupostos e requisitos da custódia cautelar. Eu conheço do recurso e dou provimento parcial para a redução da pena
de Arnaldo e de Josinaldo no patamar de 16 anos, 3 meses e 25 dias, e ao pagamento de 50 dias multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória. O revisor, desembargador Gilson, como vota? Acompanho, Vossa Excelência. Desembargador Saraiva Sobrinho. Também, senhor presidente, acompanho Vossa Excelência. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Evandro, um abraço forte, saúde e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado, Excelência. Que todos tenham um bom dia e um bom trabalho. Obrigado. Na sequência, vamos à pauta anterior. O número 64 é o apelo criminal número 10, 0420, dígito 80, ano 2020. A origem é o gabinete 2 da UJU Docrim. Apelante é o Ministério Público. Apelado Aleph Felipe Pereira. Defensora pública doutora Ana Carina Freitas de Oliveira. Relator desembargador Saraiva Sobrinho. E restou anotado aqui na papeleta que em 7 de julho do ano 2022, após o voto do relator, conhecendo e dando provimento ao apelo do Ministério Público, e o voto do revisor, negando provimento à apelação, pediu vista dos autos do desembargador Gilson Barbosa. Está em mesa, desembargador Gilson? Em mesa, sim, presidente. Como vota Vossa Excelência? Digo o seguinte, no voto vista, trata-se de divergência levantada pelo desembargador Glauber Rego, no que diz respeito ao entendimento do relator no sentido de dar provimento ao apelo ministerial para reconhecer a regularidade das provas levantadas quando do ingresso domiciliar, determinando o retorno dos autos à origem para ser apreciado o mérito provavelmente dito. Em caso, o Ministério Público interpõe apelação criminal, pleiteando a condenação do réu Aleph Felipe nas penas dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa, ou a nulidade da sentença proferida com o retorno dos autos à origem. No voto do relator, o apelo foi conhecido e provido para anular a sentença, reconhecendo a regularidade das provas e determinando o retorno dos autos à origem, pois houve o consentimento da proprietária Carla Tatiana e pelo fato do réu ser conhecido pela prática de outros crimes. Na sequência, o desembargador Glauber Rego apresentou voto divergente para negar provimento ao apelo ministerial, pedir vista dos autos para melhor exame. Pois bem, a meu sentir, é de se adotar o entendimento do relator no sentido de dar provimento ao apelo ministerial para considerar a licitude das provas, anulando a sentença proferida e retornando os autos à origem. Isso porque, além do consentimento da proprietária do imóvel, mulher do réu, o cenário apresentou uma situação de flagrante, decorrente da motivação súbita e repentina do acusado, quando visualizou a presença da viatura policial. Na ocasião, foram encontradas drogas e apetrechos da traficância. Isso, aliado ao fato do prévio conhecimento dos policiais sobre a pessoa do réu, afasta a ilegalidade na conduta dos agentes. É bom que se registre que a palavra dos policiais tem relevância nesses casos e, principalmente na situação em exame, em que sua credibilidade não foi questionada. Também é importante destacar que crime de tráfico ilícito de drogas é permanente, situação em que a jurisprudência do Superior Tribunal já sedimentou o entendimento de que é despicienda ordem judicial para o acesso ao domicílio, hipótese de exceção à inviolabilidade do domicílio, descrita no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Desse modo, considerando a inexistência de nulidade do flagrante, bem como a ausência de violação a dispositivos legais ou princípios constitucionais, não há de ser reconhecida a nulidade das provas, mas sim a licitude do ingresso domiciliar. Diante do exposto, voto pelo provimento do apelo ministerial, acompanhando o senhor relator. Meu voto vista é nesse sentido, presidente. A Câmara Criminal, por maioria, deu provimento ao recurso vencido o desembargador Glauber Rego, que negava provimento. Na sequência,
o apelo criminal 108319, dígito 66, o ano 2019, a origem, primeira vara criminal da comarca de Parnamirim, apelante Augusto Jonatas Brito, advogada doutora Milena da Gama Fernandes Canto, apelante Wilkline Costa de Moura, advogado doutor Hugo André Alves Fernandes, apelado do Ministério Público, relator desembargador Saraiva, revisor desembargador Glauber Rego, restou anotado que em 7 de julho do ano 2022, após o voto do relator conhecendo e negando provimento aos apelos, pediu vista dos autos do desembargador Glauber Rego. O desembargador Gilson declarou aguardar o voto vista. O processo não está em mesa, será trazido na sessão seguinte. Esgotada a pauta anterior, vamos à pauta do dia. E iniciamos por Vossa Excelência, desembargador Saraiva. Na relatoria de Vossa Excelência, algum destaque, alguma observação a ser feita? Senhor presidente, o item... Ana Cláudia, puder ir já da relatoria na pauta disso, daí do desembargador Saraiva, ele vai Senhor presidente, que é o julgamento virtual aí. Pois não. 18, eu estou levantando a questão de ordem, foi disponibilizada para... Número 18 da pauta. Só um instantinho, desembargador Saraiva. Deixe-me identificá-lo aqui. 18. Eu estou pedindo parecer oral, inclusive, do procurador. Número 18. Só um instantinho, deixa eu identificar aqui. É o apelo criminal número 10.0274, de 58, ano 2020, apelante ao Ministério Público, apelado JV de PT, advogado doutor Tiago Albuquerque, o relator relator desembargador Saraiva Sobrinho, e aqui na anotado não tem revisão. E qual é qual é a preliminar, desembargador Saraiva? É uma questão de ordem, presidente, onde ele traz Sim. como argumentativa. Pois não. Não, desculpa, eu estou indo. É uma questão de ordem, Vossa Excelência. De outro promotor querendo vincular o caso. Eu estou dizendo que não existe isso, porque, dentre as principais garantias conferidas ao Ministério Público, estão a autonomia e independência dos seus membros, não se podendo tomar a linha retórica definida por um integrante como pronunciamento vinculante ao outro. E a duas, por não ostentar o almejado pronunciamento ministerial, qualquer viés compulsório, seja o julgador ou da própria causa, subexame, maiormente achando a questão já estabilizada. Então, eu estou rejeitando e pedi parecer ministerial ao doutor Anísio Marinho. Doutor Anísio Marinho, com relação à questão de ordem. Pois não, eu já verifiquei e opino pelo acolhimento, aliás, pelo indeferimento, né? Nessa questão aí, eu acolho, portanto, a questão de ordem e o pleito pedido pelo indeferimento. Eu acompanho o relator na rejeição da questão de ordem, desembargador Gilson. Também acompanho. Questão de ordem rejeitada à unanimidade nos termos do voto do relator. Com relação ao mérito, desembargador Saraiva. Uma vez rejeitada, presidente, eu enfrento o mérito do recurso por ele ter posto e estou conhecendo e desprovendo o recurso ministerial, que seria até algo que o favoreceria também na questão de ordem, mas eu deixei por último. Eu estou conhecendo e desprovendo o recurso ministerial. Eu ratifico meu voto registrado no sistema, acompanhando o relator, desembargador Gilson. Também. Então, o processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Algum outro destaque, desembargador Saraiva? Nós vamos só adequar o voto aí, incluindo a questão de ordem, viu? Perfeito. Ana, só faz constar o resultado, tá certo? E o seguinte, presidente, é o 32 também, onde eu estou levantando a questão de ordem. Desembargador Saraiva, só um instantinho, deixe-me só, antes do 32, tem o 19, em que há aqui esse, 19 é esse. Hein? Sim, desculpa, O 19, em que há uma divergência minha, é o apelo criminal número... É o 19 da pauta do dia, o apelo criminal número 10.0662, de 72, o ano 2016. A origem, 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal, apelante Olavo Dantas de Medeiros Júnior, advogado doutor Cildilon Maia Tomás do Nascimento, apelante Ana Cláudia de Oliveira Dantas, advogado doutor Rodolfo Gonçalves Pinheiro Filho, apelado do Ministério Público, desembargador Saraiva é o relator, e o desembargador Saraiva... Eu estou realinhando o julgamento por força de determinação do STJ, no bojo do HC 747-457-RN.
Novácio Legimero, transmudando a natureza do crime de ação pública condicionada para condicionada à representação. Eu estou acolhendo e julgando procedência do pedido. Dando provimento ao apelo, não é isso, Bardo Saraiva? É. Pois é, eu vou fazer uma leitura rápida do meu voto aqui, em que embora já esteja registrado no sistema, mas tão somente para conhecimento aí do público de um modo geral. Não obstante a relevância do voto apresentada pelo eminente relator, rogo venha para a formulação de voto em sentido contrário. E o faço de modo simples e objetivo. É que, e não obstante a matéria pertinente à irretroatividade ou retroatividade da nova redação dada pela Lei 13.964/19 ao artigo 171, parágrafo 5º do Código Penal, tenha sido afetada ao rito dos recursos repetitivos e possa haver mudança na posição do Superior Tribunal de Justiça, até então, até o momento atual, nas duas turmas do egrégio STJ, inclusive havendo sido invocado precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal, tem-se firmado o entendimento de que inexiste retroatividade da regra em vigor para as ações penais que tiveram oferecimento da denúncia antes da entrada em vigor da nova redação do artigo 171, parágrafo 5º do CP. Assim, por questão de segurança jurídica, deve-se aplicar ao caso concreto os precedentes mais recentes do Tribunal da Cidadania sobre o tema, se não vejamos. E aí eu faço aqui a transcrição, peço permissão para não ler todos, apenas o mais recente aqui, que é agora de 14 de junho do ano 2022, publicado no dia 20, relatoria do ministro Ribeiro Dantas, no agravo regimental, no HC 742966, Santa Catarina, quando diz Sua Excelência que estelionato, aplicação do artigo 171, parágrafo 5º do Código Penal, decadência do direito de representação, inocorrência, denúncia anterior à Lei 13.964/2019, retroatividade, constrangimento ilegal não caracterizado. A terceira sessão desta Corte, no julgamento do HC 610/2001, firmou o entendimento no sentido da irretroatividade do parágrafo 5º do artigo 171 do CP, com a redação dada pelo pacote anticrime, ressaltando a orientação já firmada neste tribunal de que a representação prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal. A alteração legislativa acerca da necessidade da representação da vítima dos delitos de estelionato não retroagem para alcançar os processos cujas denúncias já tinham sido ofertadas antes da sua entrada em vigor. Agravo regimental não provido, fecho aspas. Ante o exposto renovado às venas de estilo nos termos da fundamentação supra, eu conheço e nego provimento ao apelo. Então, aqui registrado a divergência, Pois não, Osmar Saraiva. Sem polemizar com Vossa Excelência, eu pediria permissão para tão somente ler o quarto acordo do ministro Ricardo Lewandowski, da segunda turma, 8 de junho de 2022. Inclusive, eu reproduzo no meu voto, só naquilo que interessa, a inovação trazida pela Lei 13.964/2019, que alterou a natureza da ação penal para a pública condicionada à representação, reticência, é norma penal de caráter mais favorável ao réu. E nos termos do artigo 5º, inciso 50, 60 da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tantas investigações criminais quanto ações penais em curso até o tanto em julgado. Só o registro que eu fiz, esse entendimento já era do ministro Edson Fachin e foi reproduzido pelo ministro Lewandowski. Ok? Perfeito. Proclamo o resultado. Apelo provido por maioria. Vencido o desembargador Glauber Rego, que negava provimento ao apelo. Aí, Vossa Excelência tem a palavra, desembargador Saraiva. Os demais, na relatoria de Vossa Excelência. Pois não, 32 é questão de ordem. Uma apelação criminal é o número 32 da pauta, onde é apelando Daniel Pinto e Cleito Natália.
Na verdade, a questão de ordem é arguída por uma nova advogada de Glenda Natália Albuquerque de Lima, que eu estou, presidente, rejeitando. Resumidamente, eu digo em linhas breves, ela aduz que a recorrente é acometida de doença mental grave, consoante laudo psiquiatra em anexo. Resumidamente, eu digo o seguinte: início de assinalar, supracitado expediente se acha subscrito por Luana Custódio dos Santos, advogada não habilitada nos autos. Todavia, por versar medida urgente, aplico na espécie o disposto no artigo 104 do Código de Processo Civil, combinado com o terceiro do CPP. Antes de adentrar no cerne da questão, é importante ressaltar que, embora o laudo, eu coloco entre aspas, presidente, foi como ela denominou, colacionado data de 5 de julho do último, a suplicante optou por noticiar o ocorrido quando transposto 8 dias do hora anunciado, entre aspas também, internamento, sem informar, inclusive, aí realmente nos chama a atenção, a prévia existência de ordem judicial para esse internamento. Não se sabe, ela não trouxe aos autos. Pois bem, voltando à pauta retórica embasadora do pleito, tenho por manifestamente infundada, eu diria até absolutamente infundada. Com efeito, no documento médico anexado, longe de representar um laudo pericial, como se fosse um atestado, traz na sua formatação a simples característica de aspas, atestado genérico, como se infere do seu conteúdo adiante reproduzido na integralidade. Eu vou ler, é bem pequenininho. Ateste para fim de justificativa do juiz da vara de execução penais da comarca natal que a paciente acima citada encontra-se internada em estabelecimento para tratamento de doença psiquiátrica. Eu reitero que não há notícia se foi o juiz que determinou, se foi internação voluntária, o negócio é muito obscuro. Ou seja, nada na escrita do médico a revelar minimamente a ocorrência de enfermidade mental grave, havendo o emissor se descurado até mesmo de informar a doença e seu CID, sequer conste que tipo de doença e qual o CID correspondente. A proposta, enquanto não se ignora a resolução do Conselho Federal de Medicina, número 168, melhor dizendo, 168502, acerca da desnecessidade da referência à classificação internacional de doenças em atestados médicos, estando a hipótese entre elas rimada em um suposto laudo, voltei a raspear, essa informação se revela congênita. Daí, inexistir elemento consistente a revelar a dúvida razoável reclamada pelo artigo 149 do CPP, o pedido deve ser indeferido, assim como tem entendido o STJ desde 2006. Naquilo que interessa, o exame não deve ser deferido apenas porque foi requerido, se não há elementos algum que revelem dúvida razoável quanto à sanidade mental do acusado, não consistindo motivo suficiente, a aparente insuficiência de motivo, a forma brutal do crime, atestado médico genérico, cinto alienação de família, etc., etc. Aqui foi o ministro Hélio Barbosa, da sexta turma, em 2006. Mais recentemente, o STJ voltou, presidente, a enfrentar a matéria desta feita, através do ministro Sebastião Reis, quando ele disse naquilo que interessa. Consoante se observa das transições realizadas, o indeferimento da suspensão do andamento processual do recurso mostrou-se devidamente fundamentado pelo Tribunal de Origem, que foi categórico em afirmar, com base em elementos colecionados nos autos, que o pedido feito após o recurso de apelação é protelatório, me parece caber bem na espécie. Que a existência de problema de saúde detectado em outro processo, o qual atesta impedimento para as atividades laborais, não justifica a suspensão do presente recurso. Ele faz toda a argumentativa, repete vários ministros nesta mesma linha, presidente, que eu constei do voto, está aí perante Vossa Excelência, e eu termino trazendo também, por fim, o STF da ministra Carmen Lúcia, no HC 157-63, ainda em 2011, que perdura até hoje. A jurisprudência desse Supremo Tribunal é firme no sentido de ser inadmissível a instauração de incidente, na verdade seria um incidente de integridade física, né, da insanidade mental em sede de apelação, se a defesa permaneceu inerte ao longo da instrução. Foi exatamente o que aconteceu na espécie. Somente agora o processo já posto em pauta e surge esse pedido. Ele aqui envolve o ministro Ricardo Lewandowski, não estando obrigado a determiná-la notadamente
quanto à alegada sanidade, se contrapõe ao conjunto probatório. O ministro, então, Paulo Brossard, grande ministro, resiste, de sorte que eu peço parecer oral, mas já encaminho o voto pelo indeferimento da questão de ordem e, em seguida, julgaremos, se for o caso, a ação penal em si. A sustentação. Ministério Público, doutor Anísio Marinho. Verificado, Excelência, eu também concordo pelo indeferimento. Com relação à questão de ordem, eu acompanho o relator, rejeito. O desembargador Gilson. Também. Questão de ordem rejeitada, a unanimidade nos termos do voto do relator. No mérito, desembargador Saraiva. Presidente, do mérito, eu encaminho o voto e disponibilizei com antecedência para Vossa Excelência. Aliás, o voto não é a proposta de voto, né? E no final, para não sendo querendo ganhar tempo, deciso reformado em parte, conhecimento de provimento parcial quanto ao recurso do primeiro recorrente, que é Daniel Pinto Caval Campos, e desprovimento total do segundo, que é exatamente da senhora Glenda Natália Albuquerque de Lima, mantendo a decisão originária. Eu ratifico meu voto, registrado no sistema. Desembargador Gilson. Também. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Mais algum destaque, desembargador Saraiva? Tem não, presidente. No demais, eu mantenho os meus votos. Doutor Anísio, alguma observação, algum destaque do Ministério Público no processo da relatoria do desembargador Saraiva? Sem destaque, Excelência. Nos demais, desembargador Saraiva, eu faço apenas uma observação, é o número 67 aí da ordem cronológica, é o HC 803629, dígito 48, ano 2022. E neste, embargo de declaração em habeas corpus, o número já informado, o embargante Cláudio Pereira de Souza, advogado doutor Paulo Pinheiro Augusto Pinheiro, embargado do Ministério Público, o relator desembargador Saraiva Sobrinho, e embora eu tenha divergido no julgamento do habeas corpus, nos embargos eu estou acompanhando Sua Excelência o relator e o faço em razão de que nenhuma das previsões do artigo 619 do CPP foram demonstradas pelo embargante, de modo que a rejeição se impõe. Então, eu faço apenas esse registro, já registrei o meu voto, acompanhando o desembargador Saraiva, já tem também o voto do desembargador Gilson, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. E assim também todos os demais na relatoria do desembargador Saraiva, que ainda não tenham sido julgados, todos eles, julgamento virtual à unanimidade nos termos do voto do relator. Na relatoria do desembargador Gilson, Vossa Excelência tem a palavra, desembargador Gilson, destaques e observações. Eu quero retirar de pauta para publicação os de número 70 e 71 da pauta, que me foi apresentada. 70 e 71, Ana Cláudia, por favor, correto. Coloca aí na tela aí. Está no 66. 70 já foi retirada aí, né, na sua... Deixa eu identificar Sim, aqui. senhor. Sim, senhor. A correção parcial 800782 de 73, o ano 2022, e a correção parcial número 803603, dígito 50, o ano 2022. Retirado de pauta ambas. Nos demais, desembargador Gilson? Permanecem normalmente. Sem destaque. Alguma observação do Ministério Público com relação aos processos na relatoria do desembargador Gilson? Não, Excelência. Não há. Eu ratifico os meus votos, os votos registrados no sistema, o desembargador Saraiva também estão julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Na minha relatoria, eu não tenho nenhum destaque, nenhuma observação. Desembargador Ministério Público, alguma observação? Não, Excelência. Desembargador Gilson, desembargador Saraiva. Nenhuma observação. Presidente, a ação 46, eu acho que Vossa Excelência vai pedir um parecer oral do Ministério Público. 46, deixa eu chegar nele aqui, vamos lá. É verdade, desembargador Saraiva, peço desculpas aqui, passando despercebido, é a questão da justiça gratuita, competência da execução penal, matéria já conhecida. Doutor Anísio, deve ter sido passado para Vossa Excelência. Eu verifiquei, por isso que disse que não tinha realmente nada ponto e opino pelo acolhimento da preliminar. Perfeito. Então, ratificam os votos, desembargador Gilson, desembargador Saraiva, processo julgado à unanimidade, assim como os demais
na minha relatoria que ainda eventualmente não tenham sido julgados. Com isso, esgotamos a pauta, não é isso? Algum outro processo em mesa? Não há, que independa de pauta. Então, encerrada a ordem jurisdicional, retomemos aqui a ordem administrativa. Doutor Anísio, continuará conosco? Sim, Excelência, durante esse mês de julho. Coisa boa. Então, obrigado. Nossa próxima sessão, dia 21, quinta-feira. Dia 21, quinta-feira, às 8 horas. Então, um abraço, saúde para todos.